Olá, eu sou o professor André Beck da Universidade de São Paulo e neste vídeo eu falo o que todo projetista de estruturas deveria saber sobre processos estocásticos. Esta apresentação foi elaborada em colaboração com o Luiz Gustavo Lopes Costa, mestre em Engenharia de Estruturas e aluno de doutorado. Estes são os tópicos da apresentação. Após uma breve introdução, eu vou falar sobre problemas envolvendo uma única ação estocástica, problemas envolvendo duas ou mais ações estocásticas, problema de combinação de ações e formulação básica do problema de confiabilidade estrutural, e vou falar sobre algumas abordagens novas para o projeto estrutural, incluindo a engenharia baseada em desempenho ou Performance-Based Engineering. As ações sísmicas são, tipicamente, processos estocásticos. As ações do vento também são processos estocásticos, tanto na variação do perfil médio de velocidades ao longo do tempo, bem como no perfil turbulento quando o vento atinge uma estrutura. As ações de utilização em prédios e pontes também são processos estocásticos, com variação ao longo do tempo e também variação ao longo do espaço. Nesta apresentação, eu não vou falar sobre nenhuma dessas ações especificamente, mas eu vou mostrar características que são comuns a todas essas ações estocásticas. Por exemplo, aqui nós temos uma realização de um processo estocástico S de T em verde. Se nós observarmos os valores instantâneos desse processo em qualquer instante do tempo, nós podemos construir a chamada função de densidade de probabilidades, do inglês Probability Density Function, a qual nós denotamos com uma letra minúscula f índice S. A probabilidade de que a ação tenha um valor menor ou igual a um S minúsculo corresponde a uma integral de menos infinito até S da função de densidade de probabilidade. O resultado dessa integral é a função de distribuição cumulativa de probabilidades, representada por uma letra F maiúscula e com a sigla do inglês Cumulative Distribution Function. O nosso problema de projeto consiste em escolher um valor nominal para esta ação, ou ainda um valor de projeto, que consiste nesse valor nominal multiplicado por um fator de segurança, de forma a produzir estruturas seguras, mas que não sejam mais caras do que o necessário. Por exemplo, nós podemos estar interessados em projetar uma barragem para proteger uma cidade das cheias de um rio. Neste caso, o nível de projeto da ação corresponde ao nível da cheia para o qual nós vamos projetar a altura da barragem. Uma forma de resolver esse problema seria olhar para os registros históricos e escolher o nível de projeto da ação de forma levemente conservadora em relação a todos os valores observados historicamente. No entanto, isso não funciona porque nós estamos tratando com um processo estocástico e realizações futuras podem exceder este valor da ação de projeto. A forma correta de lidar com este problema é observar algumas regularidades que existem nos processos estocásticos. Por exemplo, quando nós fixamos um determinado nível de barreira, nós observamos que existe uma certa regularidade das visitas a este nível de barreira. Nós podemos, por exemplo, contar o tempo decorrente entre uma visita e a visita subsequente. Este será o período de retorno, indicado por uma letra maiúscula T, índice R. O valor esperado do período de retorno é o chamado período médio de retorno, do inglês Mean Return Period ou Mean Recurrence Interval. Para gerar esse gráfico, eu escolhi um nível de barreira correspondente ao período médio de retorno de 10 anos
e isso gerou essas visitas com período de retorno de 8,2, 4,3, 12,5 e 14,5 anos. A média desses quatro valores resulta aproximadamente igual a 10. Para este processo que nós estamos simulando, que tem média zero e desvio padrão unitário, o nível de barreira que corresponde ao período médio de retorno de 10 anos está a 1,265 desvios padrão acima da média. Com base no período médio de retorno, nós já podemos resolver problemas envolvendo uma única ação estocástica. Para resolver esse problema, eu vou escolher um nível de barreira correspondente ao período médio de retorno de 50 anos, que nesta ilustração coincide com a vida de projeto da estrutura. Nestas circunstâncias, nós esperamos observar uma ultrapassagem daquele nível a cada 50 anos. Aqui temos uma segunda realização do processo e uma terceira realização do processo, cada uma com uma ultrapassagem da barreira em 50 anos. Reunindo todos esses resultados em um gráfico, nós podemos localizar o ponto correspondente a esse nível de barreira com o período médio de retorno de 50 anos. Se eu escolher uma barreira correspondente ao período médio de retorno de 150 anos, eu obtenho um segundo ponto nesse gráfico que relaciona a intensidade do processo ou o nível da barreira para o qual eu estou projetando com o período médio de retorno. Prosseguindo, nós construímos essa função que relaciona a intensidade do processo com o período médio de retorno. Quando nós visitamos cidades sujeitas a cheias regulares, nós observamos esse tipo de registro histórico nas paredes das casas. Tipicamente, a maior cheia será aquela que estará mais tempo no passado, em função do maior período médio de retorno descrito por esta curva. Então, na figura da esquerda, nós temos aqui a cheia ocorrida em 1972, e na figura da direita, nós temos um registro da cheia ocorrida em 1501. Se nós invertermos este valor correspondente ao período médio de retorno, medido em anos, nós obtemos uma curva em vermelho que descreve a frequência de ocorrência de visitas do processo estocástico a um determinado nível de barreira. Essa vai ser uma frequência anual que está ilustrada aqui na curva em vermelho. Agora, nós podemos determinar o valor de projeto da ação correspondente a um determinado período médio de retorno, na ilustração, 150 anos. A probabilidade de que o valor da ação seja maior do que o valor de projeto em um ano, que consiste na probabilidade de falha anual, será dada por 1/50, que é a frequência anual de visitas deste nível do processo àquele nível da barreira. Ou seja, eu estou assumindo que eu vou projetar a estrutura para esta ação de projeto e toda vez que a ação ultrapassar aquele nível, eu terei uma falha da estrutura. Isso nos permite já resolver problemas que envolvem uma única ação estocástica quando essa ação for a única fonte de incerteza ou a principal fonte de incerteza no problema. Isto se aplica, por exemplo, ao projeto de linhas de transmissão. O vento de projeto para projeto dessas linhas é determinado com base em um período médio de retorno. A probabilidade de falha anual é igual ao inverso do período médio de retorno. Já nessa tabela, eu ilustro que, se nós escolhermos o valor de projeto da ação correspondente a um período médio de retorno de 50 anos, a probabilidade de falha anual será igual a 1/50, que é 0,02.
Já para chegar na probabilidade de falha para uma vida de projeto de 50 anos, nós vamos usar esta expressão aqui bastante simples, que envolve 1 menos a exponencial de uma frequência de visitas do processo a um determinado nível de barreira, vezes a vida de projeto. Portanto, se eu defino o valor de projeto da ação com base em um período médio de retorno que é idêntico à vida de projeto, eu obtenho aqui uma exponencial de menos 1, que resulta nesse 0,37, 1 menos isso, 0,63, será a probabilidade de falha dessa estrutura em uma vida de 50 anos. Eu também posso determinar o valor de projeto da ação com base em um período médio de retorno mais conservador, por exemplo, 150 anos. Neste caso, a probabilidade de falha anual se reduz para este 1 sobre 150 e a probabilidade de falha na vida de projeto vai resultar nessa exponencial de menos 1/3, 1 menos isso, probabilidade de falha de 0,28 na vida de 50 anos. Por outro lado, eu também posso escolher o valor de projeto da ação de forma mais conservadora, por exemplo, 500 anos, o que resulta numa probabilidade de falha anual de 1 sobre 500 ou uma probabilidade de falha numa vida de 50 anos de 10%. Essa aqui é uma expressão alternativa que relaciona estas variáveis, e o que eu chamo a atenção destes resultados é que o valor de projeto da ação ou o período médio de retorno pode ser escolhido de forma independente da vida de projeto. Já para problemas envolvendo duas ou mais ações estocásticas, teremos que utilizar uma outra abordagem. Retornando o gráfico com as realizações do processo em 50 anos, nós vamos agora observar o valor extremo observado em cada uma destas realizações do processo. Vamos coletar as estatísticas dos valores extremos observados para construir essa curva em vermelho, que corresponde à distribuição de extremos de 50 anos deste processo, o que eu represento utilizando um índice 50y para caracterizar esta variável. A relação entre a distribuição de extremos de 50 anos e a distribuição de ponto arbitrário no tempo é dada por uma expressão simples como esta aqui. Se eu defino uma barreira agora correspondente a um período médio de retorno de 50 anos, a probabilidade de excedência deste nível da ação é igual aos 63% que a gente calculou anteriormente. Se eu escolho o valor da ação de forma mais conservadora, ou seja, usando um período de retorno de 150 anos, a probabilidade de excedência reduziu-se para 28%, conforme já ilustramos. Isto que nós observamos para processos contínuos também vale para processos discretos. Neste gráfico eu estou representando os máximos anuais da ação do vento. Tipicamente, para o vento, a distribuição de ponto arbitrário que a gente usa é a distribuição de máximos anuais, isto em função da sazonalidade dos fenômenos climáticos que provocam ventos extremos. Portanto, para processos discretos como esse, são válidas as mesmas relações que eu ilustrei anteriormente. O mesmo vale também para processos discretos que têm esse aspecto aqui, caso típico da ação, da parcela sustentada da ação de utilização em prédios. Nosso problema agora é um problema de combinação de ações ou combinação de processos estocásticos. Eu ilustro esse problema mostrando a combinação da parcela sustentada com a parcela intermitente da ação de utilização em prédios. No gráfico da esquerda, nós temos uma ilustração de uma situação em que o máximo valor da ação combinada resultou da soma de um valor extremo da ação sustentada com um valor de ponto arbitrário da ação intermitente.
Já no gráfico da direita, o máximo valor da ação combinada resultou de uma combinação do máximo valor da ação intermitente com um valor de ponto arbitrário da ação sustentada. Portanto, esse tipo de combinação é utilizado para escrever regras de projeto, como por exemplo esta aqui, onde o valor de projeto de uma ação é dada pela pior combinação entre o valor de extremos de uma das ações, aqui a ação de utilização, combinada com um valor reduzido da ação considerada secundária na combinação, no caso a ação do vento. Já na equação de baixo, nós temos o valor de extremos da ação do vento, combinado com um valor reduzido da ação de utilização, considerada secundária nesta combinação. Esta regra de projeto se origina numa regra chamada de regra de Turkstra, que diz que o valor máximo da combinação de dois processos estocásticos pode ser obtido de forma aproximada como a pior combinação entre a distribuição de extremos de uma das ações combinada com o valor de ponto arbitrário da segunda ação. Ilustrando aqui à direita, nós temos a distribuição de máximos anuais, que é combinada com a distribuição de extremos de 50 anos da ação de utilização, ou, pior caso, com a combinação da distribuição de extremos de 50 anos da ação do vento, combinada com a distribuição de ponto arbitrário da ação de utilização. Para resolver problemas envolvendo duas ou mais ações estocásticas, nós vamos usar a teoria de confiabilidade estrutural. O problema fundamental de confiabilidade, nós temos uma variável resistência ou capacidade, representada pela letra R, e uma variável de solicitação ou demanda, representada pela letra S. Lembrando que esse S pode ser o resultado de um problema de combinação das ações, conforme discutido anteriormente. A probabilidade de falha agora corresponde à probabilidade de que a resistência seja menor do que a solicitação. Nesse gráfico da direita eu ilustro a solicitação e a resistência e a equação R menos S igual a zero, que divide o domínio de falha do domínio de sobrevivência. O domínio de falha corresponde a todas as combinações de R e S para a qual a resistência é menor do que a solicitação. Essas curvas que aparecem aqui são as curvas de nível da função de distribuição de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias envolvidas. Para calcular a probabilidade de falha, nós vamos fazer uma integral da função de densidade de probabilidade conjunta, integrando de 0 até S sobre a variável de resistência, o que corresponde a essas faixas horizontais, e integrando de 0 até infinito sobre a variável de solicitação, o que corresponde à soma de todas as faixas horizontais. Portanto, o que nós estamos calculando aqui é a massa de probabilidades contida no domínio de falha. Numa situação em que resistência e solicitação forem independentes, essa função de densidade de probabilidade conjunta pode ser escrita como produto de duas funções marginais e a integral sobre R resultará na função de probabilidade acumulada da resistência, a qual, multiplicada pela função de densidade da solicitação e integrada sobre todo o domínio, resulta na probabilidade de falha. Isso é ilustrado à direita, onde em vermelho nós temos a função de densidade de probabilidade da solicitação, e em azul eu tenho a função de probabilidade acumulada da resistência. Em cinza nós temos o produto das duas funções e, portanto, a área dessa curva em cinza corresponde à probabilidade de falha. Em uma situação particular em que R e S tenham distribuição normal ou gaussiana, nós chegamos nessa expressão PF igual a φ de menos beta, onde beta é o índice de confiabilidade, dado por uma diferença entre as médias,
dividido pela raiz quadrada da soma das variâncias. Nessa expressão e também nesse gráfico aqui, nós observamos que, se nós afastarmos as médias das distribuições, nós diminuímos a região de interferência e, portanto, diminuímos a probabilidade de falha. Para afastar as médias, nós podemos usar, por exemplo, coeficientes de segurança parciais maiores. Por outro lado, nós também podemos investir no controle de qualidade da produção desses elementos estruturais ou investir no controle das ações de forma a reduzir a dispersão das variáveis S e R. Com isso, também reduzimos a região de interferência e reduzimos a probabilidade de falha. Em seguida, eu ilustro como nós convertemos essa solução para um problema multidimensional, o qual eu ilustro de novo em duas variáveis. No chamado método de confiabilidade de primeira ordem, ou FORM, First Order Reliability Method, o nosso problema original, no qual as variáveis têm unidades de engenharia, é mapeado para um espaço normal padrão, onde todas as variáveis têm média zero e desvio padrão unitário, de forma que as curvas de nível da função de densidade e probabilidade conjunta tornam-se círculos concêntricos centrados na origem. Neste espaço, nós vamos procurar o ponto sobre a equação de estado limite mais perto da origem. Este será o chamado ponto de projeto. A distância desse ponto até a origem do espaço normal padrão é o índice de confiabilidade. E agora, PF igual a φ de menos beta consiste em aproximar o volume de probabilidades para trás desse hiperplano pela área abaixo da função φ, que é a área achurada em cinza aqui nesta figura. A teoria de confiabilidade estrutural nos permite endereçar problemas envolvendo normas de projeto de estados limites, que são normas que apresentam um coeficiente parcial de segurança para cada uma das principais fontes de incerteza. Por exemplo, a resistência de um elemento de concreto armado é obtida a partir de uma expressão onde γC penaliza a resistência do concreto e o γS reduz a resistência do aço. A resistência de projeto do elemento estrutural deve ser maior do que uma soma ponderada de ações que incluem a ação permanente multiplicada por um coeficiente γd, a ação de utilização multiplicada por um coeficiente γq e a ação do vento multiplicada por um coeficiente γw, e aqui eu estou considerando o vento como ação secundária, portanto, multiplicado também por um fator de combinação φw. Na migração do formato de tensões admissíveis para o formato dos estados limites, nós nos perguntamos como determinar esses coeficientes parciais. Por exemplo, lá em 1978, quando a norma NB1 foi convertida na primeira versão da norma NBR 6118, o projeto de estruturas de concreto armado era feito utilizando um único fator de projeto igual a 2. O que se fez na época foi dividir esse 2 no produto de 2 gamas iguais a 1.4, onde 1.4 é o gama que foi aplicado para a resistência dos concretos e 1.4 é o gama que foi aplicado para majorar tanto ações permanentes como ações de utilização, como as ações do vento. Já para o projeto de estruturas metálicas, utilizava-se à época 1,61, o que foi fatorado em 1,4 vezes 1,15, sendo 1,15 para minorar a resistência do aço e 1,4 para majorar todas as ações, tanto permanentes como as ações variáveis. Com base na teoria de confiabilidade, nós podemos fazer muito melhor do que isso. Por exemplo, podemos resolver este problema de calibração ou de otimização, que consiste em encontrar o valor desses coeficientes parciais, gamas, e dos coeficientes de combinação das ações, de forma a minimizar
as variações entre um índice de confiabilidade-alvo escolhido pelo analista e o índice de confiabilidade arco-íris, que representa todas as diferentes situações de projeto. Por exemplo, W e J representa as diferentes razões entre a ação de utilização e a ação permanente, e J representa as diferentes variações entre o valor da ação do vento e a ação permanente. Já a variável H em laranja representa as diferentes configurações de elementos estruturais que nós vamos considerar, por exemplo, cortante e flexão em vigas, cortante e flexão em lajes, análise de pilares e assim por diante. E o coeficiente G, ilustrado em verde, representa a variação sobre todos os materiais estruturais que serão abordados numa determinada calibração. Por exemplo, a calibração da 8681 deveria incorporar resultados para concreto armado, concreto protendido, alvenaria, estruturas metálicas, estruturas mistas e assim por diante. Já o índice K, neste problema, corresponde às diferentes equações de estado-limite que resultam daquela combinação de ações que eu discuti no começo da apresentação. O principal resultado que a gente obtém quando a gente resolve esse problema de calibração é um estreitamento da faixa de dispersão dos índices de confiabilidade em função das variáveis de projeto. Por aqui ilustrada a relação entre a ação de utilização e a ação permanente. Então, antes da calibração, utilizando os coeficientes de norma atual, nós obtemos a variação ilustrada em azul e com a calibração obtemos a variação em vermelho. Portanto, nós conseguimos uma maior uniformidade da segurança para as diferentes configurações estruturais. E isso é obtido reduzindo-se o γD e aumentando o γQ e o γW. Isso ocorre porque o coeficiente de variação que caracteriza a incerteza nas ações variáveis é tipicamente significativamente maior do que o coeficiente de variação das ações permanentes, o que justifica aumentar os coeficientes parciais das ações variáveis, diminuindo o fator γD. Na terceira e última parte desta apresentação, eu vou falar sobre novas abordagens de projeto estrutural envolvendo processos estocásticos. Neste gráfico eu ilustro no eixo Y o nível de conhecimento de engenharia e no eixo X a passagem do tempo. A curva em amarelo mostra como, através de pesquisa e tecnologia, nós vamos avançando sobre os fenômenos desconhecidos. Já a curva em verde indica como esses conhecimentos vão sendo incorporados às normas de projeto cada vez que nós temos uma revisão destas normas. Um conceito novo ou recente de projeto é o conceito de projeto robusto, que aborda o colapso progressivo sob ações excepcionais, de grande intensidade, mas pequena probabilidade de ocorrência. O requisito de robustez, por exemplo, exige que uma estrutura não deve ser danificada por eventos excepcionais como incêndios, explosões, impacto, terremoto ou erros humanos, de maneira desproporcional à severidade do evento causador. Essa aqui é a norma da ASCE que está em consulta pública para levar em conta conceitos de robustez no projeto de estruturas. Nos anos 90, nós tivemos alagamentos massivos lá em Nova Orleans, provocado pelo furacão Katrina, que levaram ao conceito de resiliência da infraestrutura civil, que é uma medida do tempo, da energia ou dos recursos necessários para que uma infraestrutura se recupere de impactos massivos, o que está ilustrado aqui neste gráfico, onde nós temos o nível operacional da infraestrutura, um evento disruptivo que leva à perda
de desempenho e a resiliência como uma medida dos esforços necessários para recuperar a condição operacional dessa infraestrutura. Lá nos anos 90, nós tivemos 2 terremotos na Califórnia, Loma Prieta em 89 e Northridge em 94, que levaram a grandes perdas relacionadas com estados limites intermediários, por exemplo, plastificação e fadiga de baixo ciclo das ligações entre elementos estruturais. O que se constatou na época é que o projeto por estados limites levava em conta um único valor extremo por ação, tipicamente o terremoto de 475 anos e a ação do vento de 50 anos. Por outro lado, ao olhar para a curva carga e deslocamento de uma estrutura, as formulações de estado limite consideravam apenas um estado limite de serviço relacionado com a resposta elástica da estrutura e um estado limite de colapso. O conceito Performance-Based Engineering vem, então, para chamar a atenção da importância de considerar todas as intensidades das ameaças descritas através desta curva, bem como considerar limites intermediários entre o perfeitamente funcional e o colapso da estrutura. Esse conceito já está implementado na norma americana contra sismos e está em consulta pública uma pré-norma que já coloca esses conceitos para o projeto de estruturas sujeitas ao vento. Nesses gráficos eu ilustro como que esses objetivos de desempenho são apresentados. Então, no caso da ameaça sísmica, nós temos aqui 4 níveis de desempenho sísmico, que vão do completamente operacional ao operacional, a ameaça à vida e a prevenção ao colapso. E nós também consideramos 4 níveis do sismo de projeto. O sismo frequente, que tem período médio de retorno de 43 anos, um sismo ocasional com MRP de 72 anos, raro 475 anos e muito raro com período médio de retorno de 949 anos. Dentro desses 4 níveis de desempenho e desses 4 níveis do sismo de projeto, nós colocamos alguns objetivos básicos, objetivos essenciais e objetivos críticos à segurança que nós vamos buscar no projeto dessas estruturas. Já para o projeto de estruturas sujeitas à ação do vento, nós utilizamos aqui diferentes valores para o período médio de retorno, variando de 1 a 1.700 anos, e colocamos também alguns níveis de desempenho que vão do conforto do usuário, à ocupação continuada, ao limite operacional e à interrupção limitada da estrutura. Definimos classe de risco dentro dos quais esses objetivos de desempenho serão buscados. A operacionalização do Performance-Based Engineering divide o problema em 3 grandes áreas. Uma delas é a análise da ameaça, a outra é a análise da demanda e a terceira é a análise de perdas e danos. Começando pela análise de perdas e danos, ela pode ser obtida através de análises estáticas do tipo pushover, na qual a gente aplica uma carga lateral seguindo o primeiro modo de vibração da estrutura. Vamos aumentando essa carga e observando os deslocamentos impostos e observando também os níveis de danificação da estrutura e relacionando esses níveis de danificação com custos de reparo ou custos de reconstrução da estrutura. Na análise da ameaça, nós vamos trabalhar com uma variável chamada de Intensity Measure, que tipicamente pode ser a aceleração espectral na base de um prédio. E o que nós observamos é que, tipicamente, em uma região sísmica, sismos de menor intensidade se repetem com maior regularidade, sismos de maior intensidade ocorrem com maior período médio de retorno.
Então, invertendo aquela curva em vermelho que eu comentei lá no começo da apresentação, nós obtemos aqui uma chamada curva de ameaça que relaciona a medida da intensidade do sismo com a frequência anual de ocorrência. A análise da demanda vai ser feita a partir da definição de estados limites intermediários que vão do operacional ao controle de danos, à ameaça à vida e a prevenção ao colapso. Esta análise vai ser feita em função de alguns parâmetros de engenharia ou Engineering Demand Parameters, por exemplo, deslocamentos, acelerações, esforço cortante ou momento fletor na base, ou deslocamento relativo entre pavimentos. E a análise da demanda envolve aplicar na estrutura sismos que vão tendo a sua intensidade aumentada e para cada nível de intensidade sísmica nós vamos observar os valores da resposta em termos do Engineering Demand Parameter e vamos associar esses níveis de resposta com as equações de estado limite. Combinamos todas essas informações para produzir curvas de fragilidade que nos dão para cada estado limite e condicional a uma determinada medida de intensidade, qual é a probabilidade de atingir aquele estado limite. Aqui representados o estado limite de ocupação, de ameaça à vida e de prevenção ao colapso. Essas curvas de fragilidade são depois combinadas com a curva de ameaça através de uma derivada da função de ameaça, que é multiplicada pela curva de fragilidade e integrada sobre as ameaças. Observem a semelhança dessa expressão com a equação do problema fundamental de confiabilidade que nós resolvemos anteriormente. Essa expressão resulta na probabilidade de falha para uma determinada vida de projeto. Já essa expressão aqui, como a curva de ameaça é dada em frequências anuais, ela vai nos dar uma taxa de falhas anual para cada equação de estado limite. Essa taxa anual vai ser multiplicada pela vida de projeto e a exponencial de menos esse produto, como nós vimos, vai resultar na probabilidade de excedência de cada estado limite. Essa depois nós podemos associar com os custos de reparo para chegar em estatísticas de custos esperados de falha, custos esperados de reparo. Com isso eu chego ao fim da apresentação e como conclusões eu queria dizer que os processos estocásticos são amigáveis, não há por que temê-los. As equações apresentadas ao longo do vídeo assumem independência entre eventos e estacionariedade dos processos estocásticos, ou seja, elas são da versão mais simples dessas equações. A vida de projeto e o período médio de retorno para o qual a ação nominal ou de projeto é determinada podem ser definidos de forma independente. A calibração baseada em confiabilidade dos coeficientes parciais de segurança é um passo importante para alcançar maior uniformidade da segurança. E, por fim, a metodologia Performance-Based Engineering permite obter projetos mais racionais, considerando as incertezas em todas as etapas da análise, incluindo ameaça, demanda e análise de perdas. Eu agradeço pela atenção e agradeço às agências que têm financiado as pesquisas conduzidas pelo grupo, bem como aos alunos que contribuíram com os resultados.